E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora fazer nosso último exercício da nossa lista 2, o exercício de número 11. Pessoal, alguns exercícios a gente não está fazendo porque eles são muito parecidos ou exatamente iguais a outros que nós já fizemos. Usam a mesma lógica, os mesmos recursos, o mesmo jeito de fazer, só muda os nomes, né? Então, a gente pulou alguns exercícios, né? Focando naqueles que são mais interessantes. E agora, por exemplo, vamos fazer o último exercício, ó, que é muito parecido com o que a gente acabou de fazer também. Exercício número 8, né? Ó. Então, ó, faça um algoritmo que receba N números. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que o usuário é que vai me dizer quantos números serão avaliados. E mostrar se ele é positivo, negativo ou zero para cada número. Então, se eu digitar que eu quero 3 números, eu vou digitar um número e ele vai falar positivo, negativo ou zero. Outro número, positivo, negativo ou zero. E o terceiro número, positivo, negativo ou zero. E acaba o programa. Se eu digitar 10, ele vai fazer essa pergunta e essa análise 10 vezes. Perfeito? Dá para usar tanto com laço enquanto, que a gente fez no exercício assim, quanto com laço para. Perfeito? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de número. Perfeito? Uma variável chamada número, que é para ler esse número. E como esse número pode ser com vírgula ou não, esse número é do tipo real. E aí eu vou criar outra variável que eu vou chamar de pessoas. Pessoas não, né? Ele não quer pessoas, ele quer que receba e mostre se é positivo, negativo ou zero. Não pessoas não, né? Vou colocar número, vou colocar uma variável aqui, ó, que eu vou chamar de n, n maiúsculo, que vai representar número também, mas só para a gente ler quantas vezes eu quero que se repita, né? Vou criar uma outra chamada contagem, que é para fazer essa contagem de vezes. E essas duas vão ser do tipo inteiro, certo? Vocês vão entender agora. Então, a primeira coisa, pessoal, eu quero que se repita todo o processo n vezes, não é isso? Então, esse n vezes eu vou colocar na variável n. Então, vou perguntar aqui, ó. Escreva L, certo? Eu vou escrever o que aqui, ó? Escreva L. Digite quantos números serão avaliados, certo? E aí, como eu perguntei, eu preciso ler e salvar esse valor numa variável. Eu vou salvar essa variável na variável n, né? Então eu quero 10 números, então ele vai salvar na variável n. E aqui, pessoal, aqui eu começo a fazer a minha modulagem de repetição, né? Desculpa, aqui, pessoal. Aqui não é aqui, né? Aqui é no início. Misturei aqui. Vamos copiar e colar. Perfeito? Então aqui, ó, aqui eu vou fazer a minha pergunta, ó. Para contagem, que é a minha variável que eu criei, né? Que ela começa, criei aqui, ela começa com 0, né? Para contagem de 1 até que número? Até o número que foi digitado, né? Até n, ó. De 1 até n, faça. O que ele vai fazer, pessoal? Ele vai perguntar o número e vai me falar se esse número é menor, positivo, negativo ou zero, né? Então, para a contagem de 1 até n, a quantidade de vezes que eu quero que seja, de número que eu quero que seja avaliado, eu vou escrever o quê? Ó? De novo, ó, né? Vou escrever digite um número. Ó, digite um número. E aí eu vou salvar isso na variável número. Os nomes das variáveis vocês que escolhem, certo? Então, digite um número, leia e salve na variável número. Aqui agora eu vou começar os meus laços de comparação, né? Ó. Se, abro parênteses, número for menor do que zero, o que quer dizer isso? Quer dizer que o número é negativo, não é isso? Então, se ele é menor do que zero, então escreva L. O que eu vou escrever? O número. Aqui vamos.
fecha aspas duplas, né, para terminar o texto, o número que foi digitado é negativo, certo? E aí eu vou terminar esse fim C. Vou terminar esse C. Aqui, pessoal, não vou usar o senão, por quê? Porque eu tenho 3 possibilidades, né? O se e o senão se é uma coisa ou outra. Aqui, ele pode ser positivo, negativo ou zero. Eu tenho 3 opções. É mais fácil fazer dessa forma, né? Ó. Então, se ele for menor do que zero, ele vai escrever o número. O número que foi digitado é negativo. Vou copiar e colar. E vou fazer o seguinte, ó. Se ele for agora maior do que zero, o número é positivo. A gente ganha bastante tempo copiando e colando. Positivo. E aí termina o C. E a última possibilidade, vou copiar e colar também, é se ele for igual a zero. Então, o número é igual a zero. Igual a zero. Perfeito? E aí, pessoal, o que eu fiz? Eu fiz as condições, certo? Agora, como os Cs, ó, o C eu terminei no fim C. Cada C eu fui terminando no seu fim C. Eu abri aqui, ó, um para, né? Então eu preciso também terminar o meu para. Então, fim para. E aí, ele termina o meu algoritmo. Ficou claro, pessoal? Vocês conseguiram entender? Vamos testar? Então, vamos lá, ó. Quantos números são avaliados? Vamos lá, 5 números. Então ele vai perguntar 5 vezes, ó. 1. O número 1 é positivo. Perguntou de novo. 2. O número 2 é positivo. 3. O número 3 é positivo. 0. O número 0 é igual a 0. Então ele já perguntou 4, vou digitar o último, ó, menos 9. O número menos 9 é negativo. E ele termina o programa. Por quê? Porque ele repetiu, ó, n vezes a quantidade que eu informei. E aí, se eu digitar 1000 vezes, ele vai fazer 1000 vezes a pergunta. Se eu digitar uma vez, ele faz uma vez só a pergunta. Ó. Quantos números são avaliados? 1. Digite um número. 5. 5 é positivo e o programa acaba. Perfeito? Então, pessoal, esse foi o nosso último exercício. Tranquilo, né? Já fizemos coisas mais difíceis aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Pratiquem bastante. São exercícios bem legais para a gente trabalhar a nossa lógica de programação. Agradeço a presença de todos e até a próxima.